Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 8º programa da 2ª temporada do Conversação aqui em Santa Catarina. Eu quero agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, começando pela Ótica Cristal, ótica localizada na cidade de Pelotas, que faz entrega para todo o Brasil, onde os óculos que eu uso em todos os programas e também na minha vida pessoal são da Ótica Cristal. Então a gente deixa o QR Code sempre no cantinho da tela para que vocês possam entrar no site deles e acompanhar as novidades. A Rafinato, boutique de porcelanato de interiores, também localizada na cidade de Pelotas, mas que faz entregas para todo o Brasil. Também deixamos o QR Code deles aqui para que vocês possam entrar em contato e acessar a todas as novidades para quem está construindo ou quem está fazendo reforma. Vale muito a pena conferir com preços exclusivos e desconto para quem também segue o programa. E a Cristiane Langlois Psicologia. Bom, e antes de apresentar o meu convidado e o tema de hoje, eu quero lembrar vocês que nós temos o Método na Sua Medida, um programa de emagrecimento e autoconhecimento que trabalha aspectos comportamentais e nutricionais, onde eu sou a mentora e trabalham comigo mais 2 nutricionistas, a Vicky e a Kathleen. Deixamos também o QR Code do projeto aqui no canto da tela para quem tem mais interesse em participar desse projeto, onde semanalmente a gente coloca vídeos sobre nutrição e comportamento na plataforma e temos um grupo de WhatsApp com conteúdos exclusivos e ferramentas comportamentais para quem está buscando mudança no seu estilo de vida. Bom, apresentando o programa de hoje, o tema do programa de hoje, como eu sempre digo para vocês, eu trago aqui pessoas que tenham uma história de vida que eu me identifico, que eu admiro e que eu sei que também vai poder ajudar vocês a trazer reflexões e mudanças, transformações. E além disso, dentro do seu trabalho, façam grandes mudanças na vida das pessoas. Quando eu cheguei aqui há um ano atrás, eu conheci pessoas que fizeram muita diferença, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E uma delas foi o meu convidado de hoje, onde eu admiro muito ele, não só pelo trabalho dele, pela excelência profissional que ele tem, mas também pelas características pessoais e por todas as mudanças que ele já fez na vida dele para melhor qualidade de vida, saúde, que é o que ele entrega dentro do consultório e sem dúvida é por isso que ele se destaca tanto. O meu convidado de hoje é o Natan. Deixa eu ler aqui, por favor, o teu currículo, né? Porque senão fica difícil da pessoa lembrar. O Natan Klein é médico especialista em clínica médica, medicina do esporte, nutrição parenteral e enteral e medicina de emergência. O Natan tem uma clínica em Itapema, para quem não sabe, onde ele trabalha com a medicina integrativa e eu e a Bárbara somos as nutricionistas que trabalham junto com ele nessa equipe, além de outros profissionais. E hoje eu convidei ele para que a gente possa falar sobre qualidade de vida, saúde, aumento de performance, produtividade e prevenção de doenças. Natan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero que te apresente para o pessoal antes de mais nada. Bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o teu convite, tá? Dizer que eu também sou um admirador do teu trabalho. Você entrou na clínica há algum tempo e eu acho que assim, você foi algo que, quando eu conheci o teu trabalho, já haviam falado de ti para mim, mas eu não tinha me tocado quem que era a pessoa. E um dia eu estava vagando na internet e eu vi um trabalho teu e eu falei, nossa, que profissional legal. E fui lá, arrisquei e mandei uma mensagem para você e para conhecer a nossa clínica aí, graças a tudo deu certo aí, você está com a gente hoje na equipe contribuindo tanto. Eu que agradeço. Bom, eu sou médico formado desde 2011, fiz inicialmente especialização em clínica médica, medicina de emergência, porque eu sempre fui fã de trabalhar dentro do hospital, fã dos profissionais médicos de UTI, e quando recém-formado era o que eu queria trabalhar. Ainda trabalho hoje dentro de UTI, mas eu comecei ao longo do tempo a perceber que não só eu gostava de tratar as causas agudas, as condições agudas dos pacientes, mas comecei a perceber que também a maioria dos pacientes que estavam dentro da UTI ou estavam internados, esses pacientes tinham condições prévias que os levaram até lá. Era muito claro para mim os perfis físicos e metabólicos dos pacientes que acabavam internando, claro, tirando condições agudas como acidentes, mas os que já estavam frágeis no ambiente domiciliar, enfim.
Lá atrás, eu também passei por situações na qual houve muita demanda de energia da minha parte trabalhando, plantões de 24 horas, 36 horas, e isso contribuiu para que eu também me posicionasse naquele local onde os pacientes estavam, em situação de estresse, em situação de insônia, em situação de fadiga, coisa que sempre foi diferente do meu perfil, que gostava de esportes, de me alimentar bem e tudo mais. E eu passei a buscar uma outra forma de viver também, buscando trabalhar fora do hospital também, ter uma condição mais saudável para mim. Foi quando eu fui me especializar também na nutrição parenteral enteral, que é algo que eu faço dentro do hospital, que eu coordeno uma equipe de terapia nutricional, mas que eu tenho uma flexibilidade melhor de trabalho, que me condiciona a uma tranquilidade maior de trabalho. E fiz, posteriormente, especialização em medicina do exercício e do esporte, como é definida hoje. E hoje, na clínica NICAR, na clínica que é localizada em Itapema, eu atuo buscando melhorar a performance humana. Então, a gente tem pacientes desde os 20, 30 anos até 70, 80 anos. E essa performance humana, a gente fala desde performance física até performance mental, melhorando as condições metabólicas dos pacientes, condicionando eles a um perfil de corpo que vai reduzir risco de doenças crônicas, doenças não infecciosas, enfim, fortalecendo e tentando apresentar uma nova forma de envelhecimento para os pacientes. Perfeito. Eu acredito muito nesse atendimento e nesse conjunto multidisciplinar atualmente para a gente conseguir tratar as pessoas e cuidar das pessoas, né? Não necessariamente tratar, mas também prevenir. Porque antigamente a gente procurava áreas isoladas para resolver situações. Hoje em dia, a gente precisa dessa integração, né, toda, para que a gente consiga ter um melhor progresso. Até porque existem muitas situações físicas, fisiológicas hoje em dia, que são consequências, como tu mesmo disse, de exposição de anos, né? E que uma área vai estar correlacionada à outra. Eu acho que a gente pode começar o nosso papo e a ideia de hoje é trazer consciência e informação, tá, para as pessoas. Eu quero que elas saiam do programa, terminem o programa realmente reflexivas, mas também com informações sobre o seu estilo de vida, as atitudes que elas estão tendo e o que elas deveriam mudar. Então, para a gente começar a conversa, eu queria que a gente conseguisse juntos entrar num consenso e trazer eles para refletir por que a gente tem adoecido tanto. Por que atualmente a gente vê tantas pessoas tomando remédio tão cedo, não só no aspecto emocional, né? Ansiedade, depressão, estresse, mas também fisiológico, né? Resistência à insulina, problema cardiovascular, doenças autoimunes, câncer, tão cedo, tão precoce. Por quê? Por que o nosso corpo não está dando conta se há poucas décadas atrás o perfil que a gente tinha de doenças era completamente diferente e a prevalência também era completamente diferente? Uhum. Andressa, essa é uma área que eu venho estudando bastante, a área de longevidade, a área de doenças crônicas, e o que, ao longo do tempo, que eu venho tendo como resumo mental é que o nosso corpo é muito sensível aos estímulos que a gente dá, né? E quando eu converso com os meus pacientes na clínica, hoje os resumos que eu tenho mentais a respeito de longevidade, eu tento buscar explicar assim, vamos tentar viver de novo da forma como nossos avós ou bisavós viviam, né? E o que significa isso, né? Alimentos naturais que são ricos em antioxidantes, ricos em vitaminas, eles nos tornam capazes de não precisar viver à base de suplementos como antioxidantes para proteger contra estados inflamatórios que levam a doenças crônicas. Viver de forma mais ativa, como nossos avós ou bisavós viviam, nos tornam mais capazes de manter massa muscular, evitando sarcopenia, melhorando o metabolismo basal e reduzindo níveis de gordura, que está relacionada a diversas doenças crônicas também. Eu observo que a questão do sono, que a gente
vê hoje com um problema crônico também, né? Que horas que nossos avós, nossos bisavós dormiam, né? Acabavam deitando para dormir. E olha que horas que, no geral, as pessoas hoje estão dormindo. As pessoas estão chegando cansadas ao final de tarde, depois da sua jornada de trabalho, 6, 7 horas da noite, e aí vão, abre aspas, relaxar vendo televisão até 11h30, meia-noite. Né? E isso a gente vai conversar um pouquinho no podcast de hoje, todas as mudanças que isso acaba, todo esse comportamento acaba refletindo, desde perfil metabólico do corpo, produção de energia, alterações de níveis de hormônios que são essenciais para o nosso bem-estar e qualidade de vida. Toda essa mudança socioambiental, sociocomportamental, tecnologia, nos fez viver de forma mais sedentária. E eu acredito que toda essa mudança que teve da forma como nossos avós, bisavós viviam e hoje como a gente vive, está relacionada a mudanças socioambientais, sociocomportamentais, tecnologia. Hoje a gente ganha nosso dinheiro, hoje a gente tem a nossa atividade laboral no dia a dia, basicamente a maior parte das pessoas sentados. Hoje, dentro da medicina do esporte, tem uma nova área de estudo que é a fisiologia do sedentarismo, que mostra todas as alterações metabólicas, cardiovasculares, forma como o nosso corpo usa gordura ou energia. Tudo isso é alterado pelo tempo de sedentarismo, que o termo sedere vem do grego sentar, né? O tempo sentado. Eu acho que isso é o que mais tem nos favorecido a estados de maior doença hoje em dia. Eu concordo com tudo que tu disse, tá? Acho que é um dos pontos que a gente mais traz em consulta para reflexão, mas principalmente por conta da mudança social e de urbanização e industrialização que a gente teve. Porque quando a gente começou a migrar muito mais para a cidade, aumentar a produção industrial, necessidades de aumento de produção alimentícia para dar conta da população, da demanda populacional, isso fez também com que mudasse todo o nosso perfil. A gente começou a se movimentar muito menos, fazer as coisas muito mais de carro do que antes era feito de bicicleta ou a pé, né? Isso vai nos deixando mais cansado, porque o corpo vai, querendo ou não, tendo mais preguiça, né, de seguir aquele movimento. O padrão de consumo alimentar mudou, como tu disse. Antigamente era tudo vindo da terra, ou que se plantava em casa, ou que comprava no mercadinho ali da esquina, né, e não nas prateleiras que estão ali há meses te esperando, cheio de aditivo, conservante e componentes adicionais alimentares que tu nem sabe o que é e muito menos o que pode gerar na tua conformação genética. Então, há décadas atrás, e nem faz tanto tempo assim, faz 95, 94 anos que a industrialização de fato se instalou no Brasil. Eu nem acho que isso faça tanto tempo para tantas mudanças que a gente tem observado, mas já foi o suficiente para trazer uma demanda muito maior de autismo, TDAH, doenças neurodegenerativas, por conta dessa exposição, mas não começa em mim, começa lá atrás, né? Começa com o consumo desses alimentos, mais bebida alcoólica, menos sono, mais sedentarismo, mais estresse, porque aí o ambiente social como um todo começou a ficar muito mais estressante, começou a ficar muito mais competitivo. Então, vários fatores, vários pilares foram se desorganizando, né, como sociedade. E aí isso foi fazendo com que o nosso corpo realmente não entendesse como lidar com isso tudo. E hoje em dia, as consequências que a gente tem visto não são bonitas e, como eu digo, vão piorar se a gente não aprender a plantar essa sementinha, né, onde a gente for. Teu filho mesmo pode viver uma geração com doenças ainda de mais diferentes, como a gente já vê alergias muito cedo, né? Problemas intestinais muito cedo, mutações genéticas muito mais cedo, por conta desse estilo de vida que não se... Existe uma consequência aqui e agora, mas existe uma consequência ali na frente. Isso tudo, esse perfil de doenças, né, que acabou mudando, ele foi nos trazendo também uma demanda de medicação diferente. E uma exposição a medicamentos, a uma química, há muito mais tempo. Medicamentos que hoje em dia são comuns para melhora de resistência à insulina, problema cardiovascular, baixar pressão,
a gente já sabe que a longo prazo, né, eles podem trazer consequências para nossa saúde. Ele vai resolver um problema, mas ele pode modificar fisiologicamente, metabolicamente, outras vias metabólicas do teu corpo, né? O que a gente sabe hoje em dia dessa exposição medicamentosa a longo prazo e qual o problema de consumir medicamentos para tais causas, tais doenças, mas não mudar comportamento em relação a isso? Uhum. Eu vou responder isso, eu vou só puxar um gancho no tema anterior que você comentou, e que, de fato, falando sobre a questão de a gente estar mais doentes hoje, né? Você comentou sobre o intestino, eu acho que é essencial a gente falar sobre isso, né? O intestino é uma grande barreira, é a maior área que a gente tem em contato com o meio externo, diferente do que muita gente imagina que a pele, o intestino é a área de maior contato com o meio externo. E é ele que acaba muitas vezes sendo prejudicado pela alimentação hoje industrializada. Essa é que a gente tem pouco conhecimento do que está escrito lá atrás. Poucas pessoas leem o que está escrito atrás do rótulo. E muitas vezes a indústria, ela de forma muito esperta, acaba também gerando siglas ou gerando nomes diferentes e que a gente acaba não entendendo, né? E isso todas essas siglas podem favorecer diversas alterações metabólicas, né? Hoje se fala muito da questão de frutose, mas não é a questão da frutose da fruta, que é um açúcar da fruta, né? A gente fala do xarope de milho ou xarope de açúcar, HCFS, siglas que estão lá escondidas atrás de uma embalagem que está escrito na embalagem sem adição de açúcar, que está escrito que é produto saudável, né? Com gorduras vegetais, enfim. Você comentou também da questão de estresse, questão de sono, né? Hoje a gente é induzido a ser extremamente efetivo, né? Extremamente competitivo também, né? E WhatsApp, redes sociais, isso aí nos fazem ter muitas coisas a resolver. E eu, nas minhas condutas pessoais e para os meus pacientes, eu falo, olha, a gente não tem que resolver tudo hoje, né? Você tem que entender isso. E isso pode realmente levar a um excesso de transmissão cerebral, de dificuldade de sono, isso vai afetar todo o dia seguinte, né? Então, faz muito sentido isso tudo que tu falou, né? Bom, indo para a questão ali dos medicamentos e as suas relações, bom, antes de mais nada, é importante deixar claro que eu, como médico, né, eu sempre vou tentar olhar e observar se aquele paciente, de fato, ele está numa situação emergencial, urgente, para iniciar algum medicamento para alguma condição metabólica, né? Eu me refiro a, por exemplo, o paciente estar com níveis glicêmicos elevados de forma perigosa, níveis alterados de triglicerídeos que podem levar ele a uma condição aguda que leva para uma internação, como uma pancreatite, por exemplo, por hipertrigliceridemia, alteração de colesterol, refluxo gastroesofágico grave, que pode gerar metaplasia do esôfago, enfim, condições assim, dessa forma, obviamente eu vou entrar com medicamentos sabendo que eles podem ter outros efeitos adversos, mas tentando melhorar aquela condição aguda. Agora, eu sempre tenho o objetivo com o meu paciente de tentar reduzir um plano para que esse medicamento saia da vida dele enquanto ele faz modificações do estilo de vida. Acho que isso é importante ficar claro, que muitas vezes tu vem com hábitos ruins a longo prazo que tu nem sabe que são tão ruins, né, pro teu contexto ali metabólico. Pode ser por uma predisposição genética, pode ser de forma silenciosa, tu não necessariamente tem a predisposição genética, mas, por exemplo, vive estressado, tem uma qualidade de sono ruim, e é um estresse crônico, não agudo, não é aquele estresse que tu te percebe estressado, ansioso, mas o teu corpo fisiologicamente tá com aquela produção de cortisol mais alto, o teu sono não tá de boa qualidade, e isso tu não mensura, né? Não existe algo que tu vai ali e mede, olha, não. Às vezes tu vai te dar conta disso quando realmente a coisa fica muito feia. E aí tu precisa entrar com algumas estratégias medicamentosas quando já está instalado, né, esse desequilíbrio, digamos assim, hormonal ou fisiológico. Mas o que eu acho que é importante a gente passar para o pessoal é que nem sempre, e na maioria das vezes, o medicamento ele vai ser para ser usado de forma contínua e para sempre. Ele é uma estratégia de uma mudança
aguda, rápida, né, para converter, para modificar aquela situação naquele momento, enquanto ele, junto com isso, faz mudanças nutricionais, comportamentais do estilo de vida. É um convite à mudança, digamos assim. Perfeitamente, né? Perfeitamente, concordo contigo. A pessoa vem ao longo do tempo com comportamentos que o levaram a se tornar um hipertenso. Ela vem ao longa data com comportamento, formas de viver que o levou a ter obesidade, aumento de triglicerídeos, aumento de colesterol, disglicemia. Essa pessoa, eu penso exatamente o que você falou. O início de medicamentos é um convite para mudar o estilo de vida, né? E é isso que eu tento passar para os nossos pacientes quando eles chegam lá relatando, olha, eu comecei a usar um medicamento para pré-diabetes, para alteração da glicemia, ou para o colesterol, ou para hipertensão, há 6 anos atrás. 2 anos depois, eu associei um segundo antihipertensivo. 3 anos depois, eu associei um segundo medicamento para controlar os níveis de glicemia. 4 anos depois, foi associado um medicamento para o colesterol. O que eu entendo quando eu vejo isso é que essa pessoa, ela realmente não está fazendo na vida dela as mudanças necessárias para descondicionarem ela, né, do que ela está vivendo, né? E essa é uma forma de ver a medicina como uma medicina que trata a causa, né? Ou seja, eu não quero que essa pessoa realmente use esses medicamentos. Nós estamos falando dessas doenças que podem ser amenizadas com comportamento, é claro, né? Então, eu acho que esses medicamentos não devem ser usados como uma muleta, né? E de forma que não trate as causas, né? Então, tem muitos medicamentos que acabam tendo outros efeitos adversos, né? Então, uma alimentação muito incorreta, né? A gente costuma ver pacientes que acabarem tendo quadros de gastrite, refluxo gastroesofágico, que não nos permitem dormir, nem sequer dormir direito, né? E aí começa a usar um inibidor de bomba de prótons, que é uma classe de medicamentos para reduzir o pH do estômago, reduzindo todos esses sintomas. Porém, no longo prazo, existem vários estudos que mostram que os inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, eles podem alterar, reduzindo o pH, reduzir a absorção de proteínas. Aminoácidos são importantes para produzir neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, dopamina, e isso, no longo prazo, vai afetar o comportamento dessa pessoa. Isso é muito importante a gente trazer, porque, às vezes, sintomas emocionais relacionados a um medicamento que tu usa a longo prazo, porque tu não está mudando comportamentos alimentares, nutricionais, tu nem sabe de onde vem. Às vezes tu fica tentando buscar uma causa, mas pode estar relacionado com deficiências nutricionais, né, por consequência desses medicamentos. Então, acho que isso, assim, é um ponto para as pessoas refletirem mesmo, que nem sempre o estresse, a ansiedade ou o desconforto emocional que elas estão sentindo vai ter uma base ali emotiva, digamos assim, né? Pode ser uma descompensação de nutrientes a longo prazo, né, por conta da deficiência de absorção, né, dificuldade de absorção por um intestino que não está conseguindo trabalhar direito, ou por medicamentos que impedem a absorção feita de forma adequada. Eu, obviamente, não faço prescrição de medicamentos, né, para isso que eu trabalho com médicos como tu, mas muitas vezes os pacientes perguntam, né, o que tu acha quando vem algum exame muito alterado e muitas vezes o paciente está só comigo, né, por onde que eu começo? Aí tem uma glicose, uma insulina muito alta e o paciente, a primeira opção atualmente, se tu vai entrar na internet, o que é? Vou usar a caneta de emagrecimento, né? Mas às vezes a caneta de emagrecimento, ela vai atuar muito mais na inibição do apetite, sendo que tu não vai estar tratando as causas comportamentais ali e não vai estar agindo exclusivamente na resistência à insulina, quanto um medicamento hipoglicemiante, por exemplo. Mas o hipoglicemiante não vai reduzir meu apetite? Isso não vai me trazer motivação, né? E aí eu sempre explico, sim, mas a gente muitas vezes precisa trabalhar a motivação com outros fatores, com outras estratégias de comportamento. E nesse momento entrar, por exemplo, com hipoglicemiante, com o teu médico, que é muito mais importante do que a caneta, ou os dois juntos, concomitante. Porque eu vejo que quando a coisa fica feia, as pessoas também buscam muito o imediatismo, né? O que vai resolver mais rápido para eu me sentir melhor, para eu diminuir aquela culpa. Mas ainda assim não conseguem pensar a longo prazo. Uhum.
Você tocou nesse assunto agora das famosas canetas, né? A gente tem aí a semaglutida, Ozempic, liraglutida, né? Aqui fica uma crítica, inclusive, aos órgãos reguladores. Hoje, se você quiser fazer uma aplicação, por exemplo, de uma citoneurin, que é uma vitamina, um complexo vitamínico com vitaminas B1, B6 e B12, você não consegue, numa farmácia, fazer sem receita. Agora, você consegue hoje, sem receita, sendo um leigo no assunto, comprar essa caneta que tem um medicamento que, na verdade, é um hormônio, o análogo do GLP-1, glucagon-like peptídeo, é um hormônio intestinal. Então, qualquer pessoa hoje consegue, numa farmácia, comprar esse medicamento, que existem contraindicações formais que podem levar prejuízos na saúde graves. Uma pessoa pode comprar esse medicamento e usar sozinha. Então, esse é só um ponto, um anexo aí que eu quero fazer, que é uma crítica que eu tenho. E, bom, com relação ao uso de medicamentos, né, para controle de apetite ou não, faz sentido, em muitos casos, usar algum tipo de medicamento como uma proposta inicial daquela pessoa realmente se ver estimulada aquilo. Ela tem hábitos comportamentais, até vínculos afetivos, vínculos comportamentais que ela traz lá de trás, sei lá, às vezes uma forma de comer, às vezes um chocolate depois do almoço, ou o bolo da tarde, enfim, né, que pode favorecer. Agora, o que eu falo com meus pacientes é que eu defendo comer. Eu amo comer, eu adoro comer, né? Eu acho que uma pessoa ela não deve parar de comer. O que ela pode fazer é criar estratégias que uma outra forma de alimentação seja tão interessante ou mais próxima do interessante para ela, para o paladar dela, mas que seja construtiva, que seja funcional, né? Eu estava comentando com um paciente assim, poxa, mas ao invés de comer esse chocolate que você sempre come, que tal a gente fazer uma outra receita? Que tal você comprar esse outro chocolate funcional aqui, que tem minerais quelados, que tem fibras, vão favorecer o teu intestino, vão favorecer a tua produção de energia. Ou mesmo criar uma sobremesa, como eu gosto de fazer, com whey protein, com frutas, em que tu vai estar ali tomando um polivitamínico oral, né? É adaptar o paladar, né? É adaptar o paladar ao saudável e ao que vai realmente estar nutrindo o teu corpo. Eu digo no consultório, existe muita diferença entre se alimentar e se nutrir. E as pessoas, elas desaprenderam a se nutrir por conta dessa busca pelo prazer através do paladar. Então, tu acostuma o teu paladar sempre a alimentos que são hiperpalatáveis, mais adocicados, ricos em gorduras, e tu te desacostuma a comer comida de verdade. Então, quando tu vai tentar fazer essa transição para comida de verdade, é sem graça, é estranho. O chocolate com mais polifenóis, mais amargo, no primeiro momento é sem graça para quem tá comendo açúcar. Agora, quando tu vai fazendo essa readaptação, aí o teu corpo acostuma novamente e entende o quanto aquilo também é saboroso, além de todos os aspectos nutricionais que ele vai te trazer como benefício. Café. Tu tá acostumado a tomar sempre café com açúcar ou com adoçante, porque tu precisa daquele estímulo doce pro teu cérebro. Agora, quando tu te acostuma com o sabor do café mesmo, o sabor amargo, depois tu nem consegue mais chegar perto do doce, porque tu fez uma readaptação. Mas tudo é a gente tentar trazer aqueles hábitos antigos e adaptar novamente, né, as nossas papilas e os nossos sinais sensoriais cerebrais, principalmente, a esses sabores que são da comida e não daquele combo, né, de açúcar, gordura, que vai te trazer o prazer, mas não vai estar te trazendo os benefícios daquele alimento. Eu acho que nesse ponto que você falou sobre adaptação é um ponto essencial, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa de adaptação para uma situação nova. Muitas vezes a gente vê que precisa mudar de turma, mudar de pessoas que a gente está convivendo, porque aquelas pessoas não estão levando, não têm comportamentos, não têm formas de ver a vida como a gente entende ser melhor, e a gente acaba mudando, nos adaptando a novas pessoas, né? O que me estranha bastante, me chama muita atenção, é a quantidade de crianças que eu vejo hoje em dia na praia com 3, 4 anos de idade, e eu tenho um filho dessa idade, e eu fico bastante preocupado que meu filho é extremamente saudável. Ele come muitas frutas, e assim, ele tem uma alimentação muito funcional. E eu vejo as crianças hoje na praia comendo, já com 2 ou 3 anos de idade, alimentos industrializados, salgadinhos, biscoitos, enfim. A gente realmente está com todo um comportamento, uma forma de viver hoje industrializada. E quando chega lá na frente, com 6, 7, 8, 10 anos, essa criança já é uma obesa, que muitas vezes já está sofrendo bullying, já é a última a ser escolhida no futebol na escola, já tem apelidos prejudiciais a ela,
para autoestima, enfim, né? E que essa pessoa vai desenvolver, vai ir para a vida adulta já com todos esses estigmas, né? E ainda usando essa própria alimentação como um escudo, como uma forma de relaxar ou como uma forma de se defender do todo o que está sofrendo, né? Não, com certeza. Hoje em dia, o alimento, ele ocupa um espaço que não é dele. Na maioria das consultas, tu também vê isso, né? O alimento ocupa um espaço que não é dele. Ele é um espaço de uma emoção mal digerida, de um sentimento que tu não reconhece, de um estresse, de um cansaço, de uma ansiedade, porque, infelizmente, desde cedo não nos ensinam sobre reconhecimento e gestão emocional. Então, fica mais fácil eu recorrer ao que está próximo, perto, me dá um conforto imediato e momentâneo, porque eu não consigo e não sei entrar em contato com o que eu tô sentindo. Então fica muito mais fácil eu amortecer. Mas quando a gente se permite entrar em contato com aquilo, entender o que eu preciso preencher esse vazio, com o que eu preciso preencher esse vazio, aí tu começa a te conhecer de verdade e tu percebe que o alimento, ele não vai ter esse papel. E aí tu encontra outras atividades para preencher isso, que vai ser tempo de qualidade, que na minha opinião é o que as pessoas hoje em dia elas não sabem mais ter. Eu aposto que a tua agenda tá lotada hoje até o final do dia, assim como a minha, mas a gente tá aqui com o tempo de qualidade, prestando atenção no que a gente tá falando para passar um bom conteúdo. Quando tu chega em casa de noite, tu fica com a tua esposa, com o teu filho, com tempo de qualidade. Isso são coisas essenciais pra gente poder ter contato de verdade com a nossa vida, com o que a gente vive, com o que a gente gosta. E, infelizmente, as pessoas estão desaprendendo, e a maioria desaprendeu sobre isso. Às vezes tem um casamento que não entra em contato, tá fazendo atividade física, mas não tá no trânsito, mas tá pensando em 1000 coisas, por isso que tem tanto acidente. Vê um filho crescer, mas só convivendo com aquele filho, mas não presta atenção nos detalhes, né? Dá um pacote de chips porque é mais fácil, ele não incomoda, do que tu ter que educar, tu ter que ensinar que aquilo não vai te fazer bem, sendo que às vezes o pai não faz nem pra ele. Como vai fazer pra alguém o que não faz nem pra si, né? Então acho que a gente conseguir trabalhar a base, a raiz disso tudo é importante para que, como eu já tinha dito, as próximas gerações não fiquem sofrendo por isso. Uhum. Fazendo um link com o que a gente tá dizendo, tu é um médico que muitas pessoas trabalham, muitas pessoas te buscam para realmente melhorar a sua qualidade de vida, saúde, e dificilmente vão te buscar quando estão bem, né? Eu vejo ali pelo perfil que as pessoas te buscam quando elas estão se sentindo muito mal e tu é uma referência em conseguir resgatar a saúde e conseguir mostrar um caminho certo para cada pessoa, de acordo com a sua individualidade, para que elas se sintam bem. O que eu, Andressa, preciso de micronutrientes, de direcionamento comportamental, nutricional, suplementação, para eu ter uma melhor qualidade de vida. O que as pessoas, na maioria das vezes, chegam no teu consultório buscando? Eu quero trazer uma reflexão mais de coerência, tá, para o público. O que as pessoas chegam no teu consultório buscando e o que elas fazem? Pra gente fazer um espelhamento, para mostrar para eles. Bom, Andressa, assim, ó, vou te responder isso, mas puxando, inclusive, o gancho novamente do teu tema anterior, né? A gente conversando aqui pode parecer para muitas pessoas que nós somos pessoas plenas e não sofremos dos mesmos estímulos que outras pessoas, né? E isso não é uma verdade, né? Desde que eu saí do hospital, quer dizer, eu não saí do hospital plenamente, eu trabalho toda semana no hospital, mas menos horas. Eu saí do hospital da maior parte do tempo da minha atividade laboral, mas com excesso de estímulo. Eu tenho que confessar que eu já atendi paciente respondendo WhatsApp. Eu tenho que confessar que eu já atendi paciente pensando em outra coisa, com a cabeça com um pensamento muito rápido nas coisas. Exatamente com isso, com a falta de tempo de qualidade, né? Hoje, meus pacientes, vários pacientes que eu começo a atender, falam com a minha secretária, olha, já mandei mensagem para ele, tem 30 minutos, não me respondeu ainda. E eu já explico meus pacientes, olha, enquanto eu estou atuando, enquanto eu estou atendendo meu paciente, eu estou só com ele. Eu vou responder o meu WhatsApp, talvez no meio-dia, mas provavelmente no final do dia, talvez não te responda hoje. Mas não é por falta de atenção em você, é por excesso de atenção no que eu estou fazendo no aqui e agora. Quando eu estou trabalhando no meu aqui e agora, quando eu saio do meu trabalho, eu vou pegar meu filho na escola, eu estou aqui agora com meu filho. Quando eu chego em casa, eu estou com minha esposa. E quando está na minha hora de dormir, está na minha hora de dormir. Perfeito. Duas coisas
Quem acompanha aqui e olhar os outros programas vai ver que a minha vida não é nada perfeita. Eu estou aprendendo a ajustar todos os meus comportamentos. Eu sempre falo que eu já tive transtorno alimentar, crise de ansiedade. Então, tudo que eu tô conversando contigo, eu tô tentando trazer um olhar mais técnico, né? Sem falar tanto do pessoal, mas já sofri muito com tudo isso e tento diariamente ser uma pessoa melhor, que é o que a gente tenta passar no consultório. E segundo, o que te fez mudar? Pegou pesado, hein, Andressa? Tá querendo me expor, né? Mas não é nenhum problema, tá? E eu acho que esse é um ponto que eu tento também mostrar para os meus pacientes, né? Quando eu me formei, como eu já comentei lá em 2011, eu comecei a ter uma atividade muito acelerada de tudo. Meus trabalhos foram aparecendo, eu fiz especialidade em clínica médica, medicina de emergência, comecei a trabalhar dentro de UTI e, muito jovem, comecei a fazer muitos plantões. Era plantões de 24 horas, 36 horas, 48. Já entrei no hospital sexta-feira e saí numa terça-feira, né? Ao longo do tempo, a conta chegou. Eu estava com transtorno de ansiedade, estava com angústia no peito dentro do hospital, comecei a sentir angústia no peito saindo do hospital, comecei a sentir angústia deitado na cama para dormir, comecei a aumentar o consumo de bebida alcoólica, chegava do trabalho, o que eu gostava antes de tomar uma cervejinha ou outra, eu comecei a tomar 3, 4, 5 ao final de tarde quando eu chegava em casa, insônia, despertar noturno, acordava cansado, passei a tomar, ao invés de uma xícara de café de manhã, uma térmica de café de manhã, uma térmica de café à tarde, né? Eu cheguei a fumar cigarro nessa época, né? Eu que sempre levei uma vida ativa, saudável, com nutrientes bons, alimentação boa, esportes. Comecei a fumei durante alguns meses, junto com médicos estressados do hospital, e depois entrava lá na UTI e falava, né? Ah, mas esse paciente está internado porque ele é um tabagista, por isso ele infartou, né? Eu estava vivendo uma situação de um paradoxo absurdo, né? E eu procurei auxílio naquela época, eu procurei auxílio terapêutico, fui fazer yoga, fui revisar a minha vida naquele sentido, né? E eu tive ótimas terapeutas na minha vida que nunca me falaram o caminho a seguir, elas realmente me fizeram amadurecer, o que era importante para mim, né? E eu estava vivendo exatamente uma cartilha, talvez prévia, de outras pessoas do que tu deveria fazer, trabalhar ao máximo, aumentando gastos também, porque quando ganha mais, tu gasta mais. Enfim, eu sei que eu ganhava muito mais naquela época, porém eu vivia menos, né? E eu escolhi um novo caminho realmente para viver melhor, né? Então, a minha história foi um pouco disso. Trabalhar hoje na clínica, eu consigo ver a vida das pessoas como era a minha vida e explicar um pouco disso. Eu acho que isso te dá um pouco de empatia, um pouco mais de empatia, né, do que uma pessoa que nunca passou por isso, que é o que eu digo também, eu adoro trabalhar com questões comportamentais e de transtornos, como tu sabe, por já ter passado muitos anos da minha vida sofrendo, então eu tive que tentar muitas técnicas, ferramentas para mim, para eu poder passar para o outro. Então, tu já esteve no lugar de quem te olha e diz, doutor, eu não consigo, é muito difícil, eu não sei por onde começar. Tu também já esteve nesse lugar e tu sabe que é muito difícil. E tu sabe que a linha para voltar lá para trás é muito tênue. Tu tem que estar sempre te auto-monitorando. Que nem tu disse hoje, eu tô há 90 dias sem beber. Porque tu tá sempre te monitorando. Ó, tá demais. Eu tô querendo beber em horários que não era pra querer beber. Eu tô dormindo menos. Eu tô me estressando muito. Então, opa, peraí. É uma sinaleira, né, que tu vai te auto-monitorando. E isso tu só aprende vivendo. Às vezes a gente pensa que passar por essas fases é o fim do mundo, né? Mas, na verdade, ela vai te dar ferramentas e vai te fortalecer para que tu aprenda a levar uma vida de uma forma completamente diferente. É uma oportunidade para tu poder te resgatar e ajudar tantas outras vidas, né? E o ponto é que hoje realmente o que eu percebo no consultório, a maioria das buscas por consultas, né, elas acabam sendo assim, uma grande quantidade. Eu diria, eu não tenho uma média disso, eu não tenho uma estatística fiel disso, mas eu acredito assim, de cada 10 pessoas, 9 se queixam de queda de energia, busca melhorar o padrão de energia, né? Uma boa quantidade busca melhorar parâmetros emocionais, reduzir a ansiedade, aumentar o estímulo da vida. Essas pessoas que muitas vezes estão numa condição econômica extremamente boa, trabalhando demais, estão hoje acordando cansadas, extremamente ansiosas, com insônia e alteração da composição corporal. Muitas delas acabam buscando a consulta. O primeiro e único objetivo da consulta é melhorar a composição corporal, emagrecer.
né? Eu acho que é só com, mais uma vez, o tempo de qualidade dentro de consulta, uma consulta que não seja de 20 minutos ou, né, com muito pouco tempo, que tu consegue entender quais são as causas daquilo. Aí eu começo a perceber que aquele paciente que durante a consulta, ele que é uma consulta privada, particular, não é por convênio, ele já não está dentro da consulta, ele não está olhando no meu olho, ele está mexendo no celular. Então, esse paciente está resolvendo outras coisas, ele não está vivendo a vida dele ali, né? E é isso que a gente tenta buscar, né? Essa conscientização. Há pouco tempo atrás, eu comentei com um paciente que alguns parâmetros precisavam ser ajustados na vida dele para ele ter o resultado. Né? Um paciente que já era hipertenso, jovem, 40 e poucos anos, já era hipertenso, com uma obesidade já quase mórbida, e num momento econômico extremamente saudável da vida dele, com muito conforto. Só que ele não conseguia fazer pequenas adições na vida dele que fossem levar um estilo de vida melhor, como atividade física, como começar a comer algumas porções de frutas no dia, como começar a se pôr para dormir um pouco mais cedo. Né? E esse paciente, quando começou a não ter resultado, 2 ou 3 consultas depois, a gente conversou disso de novo e ele me largou um comentário que foi assim: doutor, aqui também não dá para deixar de viver, né? Nesse momento, o gancho que eu peguei com ele foi pegar todo o peso dele, a altura dele, os scores, os exames metabólicos dele e botar num score de risco cardiovascular, que para a idade dele havia um risco de infarto médio de 2% para cada 100 pessoas da idade dele. E o dele era de quase 50%. Aí eu abri aquilo na tela e falei, de fato, não dá para deixar de viver. Né? O seu risco de infarto aqui é extremamente aumentado devido ao que você está fazendo. Né? Eu acho que a maior dificuldade é mudar todo esse comportamento, todas essas questões que você adquiriu ao longo do tempo junto com a sua família, junto com seus amigos, né? O que você tem como prazer numa sexta-feira, o que você tem como prazer ao final do dia, o que você tem como prazer, né? Isso não são condições imutáveis. Né? Você pode, meus pacientes sabem disso, eu falo para eles que não é questão de você não beber mais bebida alcoólica, não é questão de você não comer mais um chocolate, eu nunca vou falar isso para eles, porque eles podem me ver um dia tomando uma cerveja, eles podem me ver um dia comendo uma pizza, mas o que você faz na maior parte do seu tempo? Na maior parte do tempo você está trabalhando para ter dinheiro no bolso ou você está sem trabalhar para não ter dinheiro no bolso? A maior parte do tempo você está tendo um comportamento alimentar e de outros aspectos que te levem a ter uma condição para ter um corpo melhor, um metabolismo melhor, uma saúde melhor, longe de doenças, longe de medicamentos? Essa aqui é a grande questão. Eu acho que tentar manter um equilíbrio também, complementando tudo que tu tá falando, de primeiro entender onde eu quero chegar, onde eu quero estar, como eu acho que eu mereço estar, por mim e pelas pessoas que eu amo, né? Mesmo que tu tenha um objetivo estético como frente e tá tudo bem, eu acho que isso não é nenhum problema, eu querer mudar minha composição corporal, eu querer emagrecer porque a estética me motiva, se for isso, ok. Desde que tu tenha um motivo para agir, né? Uma motivação para isso. E também entenda as consequências dos riscos de estar te tratando mal, te cuidando mal, né? De não ter um tempo numa semana de 720 horas, tu não ter 3 horas para te exercitar, 4 horas para te exercitar, porque muitas vezes tu direciona esse tempo que tu poderia estar te exercitando com os ladrões de tempo, que é o WhatsApp, é o celular, é uma televisão sem conteúdo nenhum. Né? São coisas que não vão estar te agregando em nada. A mesma coisa a alimentação. Tudo bem tu comer a pizza, o hambúrguer, tu beber, mas com que proporção que isso acontece? Na maior parte do teu dia, da tua semana, da tua rotina, tu consegue incluir o básico, que são os vegetais, as frutas, as proteínas de boa qualidade, os carboidratos de boa qualidade, ou tu não pensa sobre isso? Porque eu acho que a saúde das pessoas, ela tá muito mais... a atenção das pessoas, ela tá descentralizada para família, trabalho, para outros aspectos e pouco centralizada no que rege tudo isso que é a gente mesmo, né? Então, quando eu não penso sobre o que eu tô pensando, o que eu tô consumindo, não só de alimento, mas de conteúdo mesmo, né? Ao que eu tô me expondo, como é o meu final de semana? Eu descanso o final de semana ou eu me canso mais? Porque eu passo bebendo, durmo mal. O que eu tô fazendo com esse meu tempo
ósseo que eu poderia estar, né, cuidando mais de mim, aí entra numa conta que realmente a balança não vai fechar. E o que tu falou lá atrás também, das pessoas que nos influenciam, né? Infelizmente, a gente vai ser a média daquelas pessoas. Existe como tu ser um ponto fora da curva? Existe, mas tu tem que fazer um esforço muito maior. É mais fácil tu ser o ponto fora da curva e aí tu te aproximar de um ambiente que tá poluído e tu tentar não ser influenciado, porque tu já tem muito forte dentro de ti o que tu quer, e mesmo assim vai ser difícil, do que tu querer fazer uma mudança muito drástica num ambiente que vai estar te puxando pro lado negativo, né? Então, uma casa que funciona de um jeito errado, um ambiente de trabalho, a gente atende, né, muitos empresários aqui, que a empresa como um todo, ela funciona de um jeito estressante. As reuniões são à base de bebida, de comida, a qualidade do sono é ruim. Ali tu já vê que existe uma possibilidade mais dificultosa de mudança. Porque tu não vai ter o estímulo, tu não vai ter incentivo, tu não vai ter influências ali. Então, talvez tu precise te retirar no primeiro momento de algumas situações sociais para que tu possa fortalecer essas mudanças dentro de ti, pensando em autocuidado. E hoje não vai valer a pena. Hoje vai ser um saco, mas lá na frente vai valer a pena. No começo é muito difícil, assim, você ter um novo comportamento no meio de uma turma ou de um pessoal, equipe, trabalho ou o que for, que tem um comportamento diferente, é uma luta bastante difícil, né? Nesse período que eu tô aí, de 90 dias sem bebida alcoólica, que foi uma opção que eu comecei a me sentir melhor, eu passei por alguns eventos, aniversário e tudo mais, em que amigos que eu tenho muito afeto estavam com bebida alcoólica e me questionando nesse sentido. E nas primeiras vezes foi um pouco mais difícil, mas hoje eu me sinto muito melhor. Eu falo, não, tá tudo bem, tá tudo ok, mas no começo realmente é muito difícil. Você comentou sobre as maiores buscas sobre no nosso trabalho, no nosso consultório. E muitos desses pacientes você acaba recebendo depois. Eu acabei de lembrar de uma situação que é muito comum. Doutor, eu vim consultar para ver como é que estão meus hormônios. Eu quero saber como estão meus hormônios. Esse é o objetivo deles, né? E durante a consulta é que a gente vai descobrindo por que esse paciente gostaria de ver os hormônios dele. Rezando para que esteja alguma coisa errada para justificar o porquê ele não tem resultado. Né? Exatamente, exatamente. E muitas vezes, sim, as alterações metabólico-hormonais estão lá, né? Mas elas não são resultado de fatores genéticos. Elas não são resultado, naquele momento, de faixa etária, da idade, do envelhecimento. Naquele momento, eles estão sendo resultados de um estilo de vida e comportamento. Por exemplo, muitos querem saber por que estão lá com libido baixa. Tem que melhorar a libido, quero melhorar meu padrão de energia, reduzir peso. Né? A gente estava comentando antes sobre a questão da importância do sono de qualidade e tem hoje um novo termo que é falado em artigos científicos, que é o deslocamento das horas de sono. Então, a gente sabe hoje, um novo artigo que foi publicado sobre a questão de liberação hormonal e sono, ele inicia o resumo dele falando assim que hoje em dia o sono é reduzido. Nesse artigo científico, ele começa falando o seguinte, que hoje em dia dormir pouco tem sido visto como um comportamento admirável na sociedade moderna. E quem nunca viu um podcast aí com empresários falando eu durmo pouco, eu sou efetivo, eu dou resultado, né? E nesse mesmo artigo ele fala, entretanto, o sono exerce um papel essencial na função neuroendócrina, ou seja, de hormônios relacionados à nossa motivação, ao nosso comportamento. Memória. Exatamente. E também o metabolismo energético, o metabolismo da glicose. Nesse estudo ele mostra que com o aumento das horas de sono, você pode ter maiores níveis de leptina, que é o hormônio que controla a sua fome, favorecendo a gestão de peso. Nesse mesmo estudo, ele mostra que com a restrição de horas de sono ou deslocamento de horas de sono, o que quer dizer deslocamento de horas de sono? Hoje você dorme 8 horas por dia, porém tu dormiu das 10 da noite às 6 da manhã. Amanhã você dorme da meia-noite às 8 da manhã. Outro dia das 8 às 4. Isso chama deslocamento das horas de sono. Pode afetar o estímulo cerebral para a produção de testosterona. Pode aumentar níveis de cortisol noturno, prejudicando o teu sono e a tua energia de manhã. Então toda essa questão precisa ser avaliada no comportamento. O nome disso é rotina, né?
É a gente ensinar as pessoas a ter rotina. E eu sou muito chata com isso, aprendi a ser, tá? Eu sou uma pessoa muito sensível à rotina. E até eu e a minha psicóloga, eu já te falei sobre isso, a gente investiga um possível TDAH. Eu digo pra ela que eu sou um pouco contra ainda, porque hoje em dia todo mundo tem TDAH, né? Entre aspas. Ok, existem muitos diagnósticos, mas também existe muito isso. Falta de rotina, muitas vezes, ansiedade, pessoas agitadas que aí, por conta disso, começam a ter características que podem ser parecidas com um TDAH. Enfim, mas eu sou muito sensível à rotina. E eu percebia que as crises de ansiedade que eu tinha, de estresse, de irritabilidade, tinha muito a ver com isso, com eu não ter um padrão de sono. Tanto que ontem eu te disse de noite, eu preciso dormir. Eu aprendi a reconhecer muito bem o meu corpo, horário de comer. Eu preciso ter horas para comer. Meu corpo precisa entender isso. Mas tudo porque eu tenho uma doença autoimune, eu já tive transtorno alimentar, compulsão alimentar, que é muito sério. Então eu precisei regular os meus comportamentos em horários, em rotina, para poder me entender melhor. E às vezes as pessoas deixam chegar num extremo, achando que vão conseguir dar conta, e o que a gente disse, de forma aguda tu não tem como mensurar, mas a longo prazo tu começa a ter várias consequências disso tudo. Então tu ter horário para acordar, para dormir, para te alimentar, para largar o celular, para parar de responder mensagem, porque às vezes eu vou só abrir o WhatsApp 9 da noite. Pode ter uma mensagem de um cliente que vai te deixar ansioso, nervoso, preocupado. Isso já mexe com os teus hormônios e tua qualidade de sono já não vai ser legal. Então, tudo isso são automonitoramentos que tu tem que ter para colocar zonas de limite na tua vida, para que tu possa ir te protegendo e te blindando desses estresses. Só que para isso, tu tem que estar concentrado em ti, na tua rotina, e ter autoconhecimento. Porque tem situações que eu vou ser sensível que tu não vai ser. Pra ti, tanto faz. Se tu vai comer tal hora ou o quanto tu vai comer em tal horário, isso talvez não faça tanta diferença pra ti. Ou uma mensagem talvez não te estresse, não te irrite. Pra mim faz. Então, quando a gente não se conhece, não se entende, a gente não sabe o que funciona pra gente. E aí acontece muito as orientações de forma mais generalistas, né? Que é o que a gente vê também, por isso que as pessoas chegam, às vezes, tão bagunçadas no nosso consultório. Uma coisa que é imutável é a fisiologia hormonal. Você pode ver o estilo de vida que você quiser, mas uma coisa que você não vai conseguir mudar é a forma como o teu corpo funciona. O nosso corpo ele tem um potencial enorme de ter muita performance, mas ele precisa ter tempo de uso e tempo de reparo. Eu sempre falo para o meu paciente que está lá comigo, compreenda, escute, entenda o que teu corpo está sentindo agora. Ah, mas eu senti sono depois do almoço. Beleza, é a hora de tu fechar o olho por 10 minutos sozinho e descansar. Aí eu tô sentindo sono, 6 horas da tarde, 7 horas. É porque você está cansado? É porque os seus níveis de cortisol já estão baixos? Você precisa reparar? Se for necessário, feche o olho e descansa meia hora. Eu estou ficando com sono 8 horas da noite, descanse. Ah, eu não tenho sono, essa é outra situação. Eu não tenho sono, eu só durmo meia-noite. Será? Será que você não tem sono porque você está vendo o teu Netflix? Será que você não tem sono porque você está no WhatsApp? Como que você se sentiria se você estivesse sentado na tua cama, tomando um chá, com uma meia luz e lendo um livro? Quantas páginas você conseguiria ler? Escute os seus olhos e perceba se eles estão cansados. O nosso corpo, ele não diferencia se eu estou fazendo uma coisa muito grave, uma coisa muito emergente, uma emergência no hospital, se eu estou entubando um paciente na UTI ou se eu estou vendo Netflix às 11h30 da noite. Ele simplesmente entende que eu estou alerta. Perfeito. E para isso, ele começa a liberar testosterona, cortisol, outros hormônios relacionados à energia, que podem fazer muita falta às 6, 7 horas da manhã quando eu acordar. Então é muito importante a gente escutar, entender essa questão da fisiologia hormonal, esse período da noite de sono, a partir das 8, 9 horas da sono, é o momento em que o nosso corpo começa a realmente restabelecer estoques hormonais para o dia seguinte. Perfeito. Bom, uma mensagem final para o pessoal que está escutando, de tudo que a gente falou, que eu acho que os pontos principais é autoconhecimento, monitoramento de rotina, entender os nossos limites, monitoramento hormonal, sim, né? E de exames laboratoriais.
entender que alguns medicamentos eles vão ser temporários, mas que a gente não pode se acomodar com isso a longo prazo, porque vai te trazer outras consequências. Até não acho que não cabe falar aqui pelo tempo, e não é o objetivo do podcast, mas a gente já sabe hoje várias doenças neurodegenerativas. Eu faço pós em saúde mental, e o que a gente mais vê são essas doenças por consequência desses medicamentos usados a longo prazo, né? Metabólitos que vão se acumulando e vão literalmente matando neurônios, e que antigamente a gente não conseguia mensurar, né, essas coisas, e hoje a gente já consegue. Então, acho que num geralzão, assim, a gente conseguiu trazer muita informação e principalmente que a gente consegue modificar o que hoje tá em desregulação ou tá em desequilíbrio no meu corpo com essa mudança de estilo de vida. Mas aí entra num contexto que para muitos é a pedra no sapato, né? O calcanhar de Aquiles, que exige muito de ti essa mudança de comportamento e o querer mudar, o querer fazer diferente, né? Mas que é possível e que lá na frente a gente sempre vê que vale a pena. Já passamos por isso, né? Tu queres deixar uma mensagem final pro pessoal? Bom, Andressa, acho que esse podcast realmente ele pode trazer muitos frutos para todo mundo que está escutando, e o nosso objetivo aqui não é realmente trazer uma consulta para as pessoas, né? São orientações e mudanças do estilo de vida, que é a pedra base do que a gente faz dentro do consultório, né? A mudança de estilo de vida. O seu resultado só vai vir com mudança de estilo de vida. O resultado não vai vir com reposição de suplementos, com aquele suplemento que o teu amigo mandou comprar nos Estados Unidos, ou com aquele manipulado que a farmácia de manipulação falou que é essencial, que você vai conseguir emagrecer, ou com esse novo medicamento que está vindo aí dos Estados Unidos para emagrecer. A mudança do estilo de vida, comportamento, ambiente é o que vai realmente favorecer os seus resultados finais. Isso, como você acabou de falar, foi realmente a mudança que nos fez estar aqui hoje podendo falar disso. Perfeito. Bom, pessoal, quem quiser entrar em contato com o Natan, tuas redes sociais? Dr. Nathan Klein é o Instagram. Tá? E o nosso site é www.nathanklein.com.br. A clínica do Natan fica em Itapema, é uma clínica multiprofissional, né? Eu e a Bárbara, que somos nutricionistas, atendemos junto com ele. Eu tô lá há 1 ano, então eu posso falar com muita autoridade que ele muda muitas vidas. É muito lindo ver o teu trabalho, como eu já te disse, assim, eu sou muito grata mesmo em fazer parte da tua equipe. E é nisso que eu acredito, é uma mudança que vai ser feita em vários aspectos, em várias esferas, mas não tentando tratar simplesmente os sintomas que aquele paciente apresenta pontualmente, mas entendendo por que ele chegou até lá daquele jeito e como a gente pode prevenir para que outras situações, né, não se agravem e ele possa ter melhor qualidade de vida, saúde e autoestima, que também é o que a gente trabalha muito, né, como consequência disso tudo. Muito obrigada por estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho e combinaremos o próximo com os temas que a gente já anotou e não deu tempo hoje. Tá bom, estarei aqui. Obrigada.